Você quer atrair pacientes através do Instagram, mas você acha que precisa depender de seguidores? Ou você quer ter mais pacientes e acha que precisa ser famoso ou que a única saída é depender de indicação? Nesse vídeo eu vou te mostrar que você tem outras opções muito melhor para conseguir atrair mais pacientes, além dessas formas que você imagina, né? Você pode ser uma pessoa bem conhecida, mas você não precisa ser uma pessoa conhecida para você conseguir atrair pessoas que estejam interessadas no seu serviço, na sua consulta, naquilo que você oferece. Então, eu vou te mostrar aqui o passo a passo das coisas que você pode fazer e te orientar em relação a isso, para você começar a melhorar a captação de pacientes no seu consultório. Porque todo médico que abre um consultório particular, ele quer ter pacientes, né? Então, se você quer começar a atrair ali pacientes de forma estratégica e quebrar alguns mitos que você, de repente, tem aí na sua cabeça, então, continue comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar aqui de forma bem rápida, bem objetiva. E se você gostar desse vídeo, pode dar um gostei e me inscrever, porque eu vou trazer mais vídeos relacionados a esse tema. Então, vamos nessa. Então, vou abrir aqui o documento, mas primeiro, vou diminuir minha tela e aqui eu vou abrir o documento. Espero que esteja aparecendo aqui para vocês. Opa! Perfeito. Então, como atrair pacientes sem depender de seguidores no Instagram? Então, tem alguns que acham que precisam ser famoso, viralizar para conseguir atrair pacientes, mas você não precisa. E uma das coisas que eu faço, a maioria dos clientes que eu atendo, que eu gerencio, por eu trabalhar em uma agência de marketing médico, a maioria das pessoas que eu gerencio são médicos. Então, ortopedistas, dermatologistas, cirurgião plástico, clínica de cirurgia plástica. Então, o que eles fazem basicamente para conseguir atrair ali recorrentemente novos pacientes, para realizar novas consultas ali no mês e conseguir também fechar procedimentos, tratamentos que já possuem um ticket maior. A principal estratégia que a gente começa a aplicar tem a questão dos conteúdos, certo? Tem se chama anúncios online. Vou colocar aqui. Anúncios online. Então, eu acredito que o terceiro tópico, eu estou fazendo isso aqui no improviso. O know-how, o que eu faço no meu dia a dia, eu vou buscar aqui trazer para vocês entenderem. Então, vamos começar com 2 tópicos primeiro, para eu poder te explicar. No Instagram, se você começar a anunciar no Instagram, uma das coisas que você vai precisar é ter conteúdos. Então, você desenvolver ali preencher aquela grade do seu perfil com 9 conteúdos. Pode ser, eu recomendo que seja vídeo, a maioria dos seus conteúdos sejam no formato vídeo, mas que você pode variar com carrossel, com post estático. Se você só deixar post estático, pode ficar muito padrão, como a maioria. Mas quando você coloca um vídeo, você está colocando a sua personalidade naquilo. Vamos lá. Você precisa ter 9 conteúdos para começar a fazer a segunda etapa, que está logo aqui abaixo, que são os anúncios. Porque as pessoas, é normal ela querer saber mais sobre você. Então, nem sempre a pessoa já vai converter de cara. Ela vai acessar o seu perfil para saber mais sobre você. E aí você precisa ter alguns conteúdos para poder validar, mostrar ali a sua autoridade, que você sabe do que faz. Então, é importante que você crie essa autoridade, que você gere valor com os conhecimentos que você tem da sua área. Então, não é entregar tudo que você sabe, mas é você gerar valor para certas dúvidas que a maioria das pessoas tem, que isso vai ajudar a ela ter uma consciência maior para depois agendar com você. Então, estrutura 9 conteúdos e depois você começa, vamos lá, tem a distribuição. Você não vai captar pacientes diretamente. Sim, a distribuição de conteúdo é o famoso botão turbinar. Então, esse botão turbinar vai fazer com que você amplie o alcance dos seus conteúdos. Então, se de forma orgânica você só alcança 100 pessoas, você apertando no turbinar, ele vai mostrar para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. E você só paga o mínimo, R$6 por dia. Então, você colocando R$6 por dia, você pode aparecer para 2.000 pessoas em um dia só. E aí você ampliar o seu alcance e poder atrair mais pessoas para o seu perfil e, consequentemente, você ganhar alguns seguidores e
crescer ainda mais o teu perfil no médio e longo prazo, certo? Essa é a distribuição. Essa distribuição tem uma questão aqui, você não vai atrair, você pode muito bem não atrair pacientes de forma direta, porque é muito provável que os seus conteúdos não tenham essa pegada de ter aquela chamada direta para atrair as pessoas, para agendar consulta. Então, se você impulsiona um conteúdo para gerar valor, é bem possível que você atraia ali pessoas que fazem parte do seu público, porque se ela começar a te acompanhar, porque ela tem interesse naquele assunto, e ela pode ser um potencial paciente para você. Então, a estratégia que você pode seguir é de criar novos conteúdos para fazer com que essa pessoa avance e no final da jornada agendar uma consulta com você. Ou você pode depois rodar anúncio para essas pessoas que começaram a te seguir, que é totalmente possível. E a última questão são os anúncios, que você pode fazer tanto no Instagram quanto no Google. Por exemplo, tem algumas especialidades que caem muito bem, é como se fosse uma luva. O Instagram cai como se fosse uma luva para certas especialidades, porque encaixa muito bem. O Instagram é uma ferramenta para você conseguir ali gerar desejo, é uma ferramenta onde você busca gerar consciência através do criativo ali, você vai alcançar pessoas que não estão tão conscientes assim, então é topo, meio de funil mais ou menos, e já o Google já tem um aspecto diferente. Por exemplo, você que tem uma especialidade como ortopedia, você que faz cirurgia plástica, o Google e o Instagram funcionam para cirurgia plástica. O Instagram, na minha experiência, eu percebi que funciona muito mais que o Google, porque o Instagram gera mais volume e com esse volume você tem mais oportunidades ali de conseguir agendar com mais pacientes. E o Google gera ali um volume razoável, mas não tão comparado com o volume que o Instagram gera. Mas o Google é muito bom, porque você atinge pessoas que estão no topo, no fundo do funil, que estão pesquisando por algo, especificamente por aquilo. Vamos supor, alguém que procura um especialista em mamoplastia. Essa pessoa está pesquisando por um especialista em mamoplastia. Então, a intenção dela é encontrar um médico que seja especialista em mamoplastia. Então, quando você adiciona uma palavra-chave dessa, você alcança, você impacta ela ali no Google e leva para o site. Você precisa ter um site, é óbvio, e depois levar para o WhatsApp para fazer ali o processo de agendamento. Então, ou seja, eu não sei se esse documento aqui está muito claro, se dá para entender, se está fácil. Qualquer coisa, no próximo vídeo eu posso variar os formatos para entender o que mais funciona. Estou fazendo isso aqui no improviso porque eu já queria trazer um conteúdo sobre isso e eu estava protelando. Então, aí eu estou fazendo dessa forma aqui para realmente trazer esse conteúdo. Vamos lá. Os anúncios você pode fazer tanto no Instagram e Google. Anúncio no Instagram e Google. Se você anunciar no Instagram, você vai precisar ter conteúdos no perfil. Se você anunciar no Google, você vai precisar ter um site, certo? Então, esse é o caminho. Aí, a questão é, será que para eu poder ter mais pacientes, eu preciso ser conhecido, ser famoso, ter muitos seguidores? A resposta é não, você não precisa. Porque você tem essas opções, você pode utilizar estratégias ali de marketing mesmo, para você conseguir ali atrair as pessoas, fazer com que as pessoas comecem a te acompanhar, te seguir, ou você pode ter uma estratégia de captação direta mesmo, você pode usar o Google, é só estruturar o site para você começar a ver esses resultados. É claro, o resultado varia de médico para médico. Tem alguns que o processo vai ser muito rápido. Subiu a campanha, é bem possível que ele já veja agendamentos. Mas em alguns casos pode acontecer de no primeiro mês ser bem assim, os anúncios ainda estão em fase de tração, então a captação pode ser baixa, você agendou com alguns, mas que de repente não pagou o investimento que você fez em anúncio. Mas no segundo mês você começa a ver uma diferença, no terceiro mês. Então, em alguns casos, tem médicos que têm essa diferença de velocidade de resultado em comparação com algum outro médico, seja da mesma especialidade ou de outra. Então, a velocidade acaba sendo diferente, porque cada pessoa
é singular, é única, tem as suas particularidades. Então, tem esse ponto. Mas uma coisa é certa, se você faz um investimento ali em anúncios, com foco em atração, e você está aplicando ali uma estratégia que está bem redonda para, de fato, converter, é óbvio que você vai conseguir ali ter um retorno sobre o investimento que você está fazendo, entendeu? Então, você não precisa depender simplesmente de indicação, é importante que você varie outros canais, e além disso, eu vou deixar um bônus. Tem o Google Meu Negócio, ou seja, você cria um perfil no Google Meu Negócio, a pessoa pesquisa e você aparece de forma orgânica, sem precisar pagar nada, você só precisa estruturar o perfil e vai ter ali as avaliações e tal. Se você fazer esse processo de fazer com que aqueles pacientes que você atendeu, que agendou com você, que gostou da experiência da consulta e você resolveu o problema dela, é bom que você mande o link de avaliação, porque quanto mais avaliações, melhor, para o seu perfil estar ranqueado. Então você tem um Google Meu Negócio como fontes para atrair pacientes. Google Meu Negócio, Instagram e Google. Em alguns casos, são poucos casos que eu vi, a pessoa conseguia atrair TikTok. Só vi um médico mesmo que conseguiu ter pacientes através do TikTok. Então, você tem essas 3 fontes aqui para poder trabalhar e conseguir ter mais pacientes, além das indicações que você recebe. Então, é importante que você varie os canais, porque quanto mais ovos você coloca em outras cestas, né? Quanto mais... Tem uma frase, deixa eu pesquisar aqui. Quanto mais ovos na cesta... Vou descobrir essa frase aqui, eu vou fazer em tempo real, porque eu não lembro. Aqui, ó, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso é uma expressão que significa que não coloque toda a sua energia, o seu investimento em uma coisa só. Você pode variar e, dessa forma, você... como é que... Aqui, ó, o Google já me deu toda a explicação aqui que eu precisava. Então, a ideia é essa, é que você tenha outros canais também para poder diversificar e você conseguir ter uma previsibilidade maior. Se de repente um canal deixar de entregar tanto, você já tem o outro que já vai suprir, entendeu? Então essa é a ideia. Então, espero que eu tenha ajudado vocês em relação a isso. No próximo conteúdo eu vou trazer ali como subir ali o anúncio, como estruturar uma campanha, como estruturar ali a campanha no Instagram, como estruturar uma campanha no Google. Então a ideia é que eu traga esse tipo de conteúdo para gerar valor. E se você gostou, por favor, deixa um like e me siga para poder acompanhar esses outros novos conteúdos que eu irei postar. Um abraço.